Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag, que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Eu percebi que ele estava nervoso, mais do que nervoso, irritado. Tanto que falei: filho, calma. Também não é assim. Vamos conversar. Conversar o quê, mãe? Tá todo mundo lá na firma falando que aquele vagabundo tá pegando a minha mãe. Como que a senhora quer que eu me sinta? Nossa, Gilmar, quem vê pensa que a gente está cometendo um crime. Eu ia conversar com você, te falar que eu e o Jefferson não quero saber de nada, mãe. Era só o que me faltava. Meu amigo pegando a minha mãe. A senhora não tem pelo menos um pouco de vergonha na cara, mãe? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu jamais poderia imaginar que meu filho tivesse trazido um amigo para dormir lá em casa, naquela noite. Até porque ele nunca tinha feito isso. Aliás, até por conta do horário, 00:30, pensei que ele nem tivesse chegado ainda, pois costumava ficar até tarde na rua, principalmente final de semana. Por isso, levantei bem à vontade e fui tomar um copo d'água. Naquela noite em especial, lembro que eu estava usando um baby doll, que era o jeito como eu gostava de dormir. Levantei, fui até a cozinha, só que no que botei os pés na sala e naturalmente acendi a luz, levei aquele susto. E é claro, não poderia ser diferente. Tinha alguém deitado ali no sofá. Era um rapaz. E naturalmente só podia ser algum amigo do Gilmar. Procurando não fazer barulho, comecei a me afastar pé por pé, só que não adiantou. No primeiro passo, ele abriu os olhos e olhou para mim assim, meio assustado. Sabe, por conta da surpresa, eu nem atinei ao fato de estar vestida daquele modo, só de baby doll. E continuei ali durante alguns segundos. Na verdade, nós dois, um olhando para a cara do outro. Até que eu falei: desculpa se te acordei, você é amigo do Gilmar? Ele confirmou e eu notei que me mediu assim dos pés à cabeça. E foi só nessa hora que eu me dei conta de que não estava vestida apropriadamente, digamos assim, para estar na frente de um desconhecido. Pedi desculpas de novo. Falei que não queria tê-lo acordado, apaguei a luz e voltei para o meu quarto. Enfim, ficou por isso mesmo. Passado o susto, porque imagine, eu não esperava. De repente, vou à cozinha, ainda meio dormindo. Quando volto, acendo a luz e de repente vejo aquele moço deitado no sofá. Naturalmente que eu levei um susto. Mas, enfim, voltei para a cama e logo peguei no sono. Eu nem reparei direito no rosto do rapaz, até pelo nervoso. Talvez se eu visse de novo, nem o reconheceria. Mas no dia seguinte, levantei cedo e assim que botei os pés na sala, ele estava ainda lá, estirado, dormindo.
Me tranquei na cozinha para preparar o café e, procurando não fazer barulho para não acordar ninguém, mas dali a pouco comecei a ouvir as vozes dele e do meu filho. Fui então chamá-los para tomar o café da manhã. Os dois estavam conversando sobre um churrasco que teria logo mais, naquele dia mesmo, e ao me verem, o Gilmar me apresentou para o seu amigo. E olha, quando os nossos olhares se encontraram, não sei explicar o que houve, mas senti até minhas pernas meio trêmulas. Sabe aquele choquinho que dá quando você olha nos olhos de uma pessoa? E quando trocamos um aperto de mão, ele me olhou de um jeito que me deixou até meio sem graça. O Gilmar então me contou que o seu amigo tinha dormido lá em casa porque os dois iriam a um churrasco dali a pouco. Eu até comentei que tinha levado um susto de madrugada quando levantei da cama para tomar aquele copo d'água e vi o amigo dele deitar no sofá e os dois riram da minha cara. Aliás, o Jefferson até falou: escuta, Gilmar, por que você não chama a tua mãe para ir no churrasco com a gente? Antes que meu filho falasse alguma coisa, eu agradeci, mas falei que não iria, não queria atrapalhar. Mas ele retrucou e insistiu: a senhora não vai atrapalhar, imagina. Olhei para a cara do Gilmar e ele só deu de ombros. Bom, por mim, se a senhora quiser, mãe, na boa. Agora, o churrasco vai ser numa chácara e a gente não tem hora para voltar. Já vou avisando. Mais uma vez agradeci, mas falei que realmente não iria. Eu era separada já fazia 7 anos. E desde então, vivíamos apenas eu e meu filho naquela casa. O Gilmar já estava com 19 anos e a gente sempre se deu muito bem. Só que, naturalmente, eu jamais iria me misturar aos amigos dele, né? Não tinha nada a ver. Atrapalhar a diversão da sua turminha, de algum modo. Eles tomaram café e se foram. Um amigo deles passou ali de carro e os levou. E foram os 3. Segundo Gilmar, o churrasco aconteceria numa chácara em Piraquara. Juro. Jamais imaginei que aquele episódio tivesse alguma sequência. Até porque, convenhamos, né? Aquele moço devia regular em idade com o Gilmar. Ou seja, servia para ser meu filho. Mas é para se ver como são as coisas. Naquela mesma semana, ele me mandou uma solicitação de amizade no meu perfil. Deve ter me achado na lista de amigos no perfil do meu filho e mandou o convite. Eu naturalmente aceitei e depois notei que ele curtiu várias fotos minhas e também comentou algumas. Numa delas, por exemplo, ele chegou a escrever: você é uma mulher muito bonita. E no final do comentário, colocou aquela figurinha com 2 corações no lugar dos olhos. No impulso, além de curtir o seu elogio, comentário, respondi: obrigada, são seus olhos. Olha, na verdade, levei meio na base da brincadeira. Até porque nem podia ser diferente. O Jefferson era amigo do meu filho. Ou seja, como eu já disse, tinha idade para ser sua mãe. Se bem que quem me escuta falando assim, pode até pensar que eu era uma velha. Só que não. Na verdade, era bem nova ainda. Na época tinha só 36 anos. Lembro que quando engravidei do Gilmar, eu era bem novinha. Tinha só 16 anos. E dei à luz com 17. Foi por conta da gravidez que acabei me casando com o pai dele. Eu e o Antônio, a gente vivia bem. Fomos felizes durante algum tempo, mas sabe como acontece às vezes? O relacionamento caiu na rotina, a paixão esfriou. E como eu já disse, fazia 7 anos que a gente estava separado. Claro que me envolvi com outros caras depois disso, mas, sabe, nunca aconteceu assim nada mais sério. Na verdade, cheguei a jurar a mim mesma que nunca mais me envolveria sério com ninguém.
Já meu ex-marido estava até morando com outra mulher. Enfim, o tempo foi passando até que meu filho acabou trazendo o seu amigo de novo ali em casa. Eles almoçaram ali e foi nessa ocasião que eu fiquei sabendo que os dois trabalhavam juntos. Tinham saído da firma e vindo direto ali para casa. Depois, enquanto meu filho tomava banho, os dois tinham combinado de não sei onde, fiquei ali conversando com aquele rapaz. E olha, a gente conversou tanta coisa. Enquanto conversávamos, dava para sentir alguma coisa no ar. Tanto que pelas tantas, para minha surpresa, e eu digo surpresa porque, convenhamos, né, foi uma pergunta assim, bem pessoal, mas ele perguntou, e, desculpa a minha curiosidade, mas você continua sozinha depois que se separou do pai do Gilmar? Continuo, até porque nunca mais tive nenhum relacionamento assim que justificasse. Mas por que você está perguntando isso? Não, por nada. Curiosidade mesmo. Ele falou que ele sorriu. E depois, me olhando nos olhos, completou. Só que eu acho um desperdício, se é que você quer saber, viu? Você é uma mulher tão bonita. Olha, eu fiquei tão sem graça, tão constrangida diante daquele elogio, que, aliás, ele já tinha feito, mas através de mensagem. Só que agora não. Foi ali, diante de mim, me olhando nos olhos, que ele falou aquilo. E mais ainda, mais constrangida fiquei quando ele, não satisfeito, continuou. Me diga uma coisa, Simone. Você gosta de cinema, filme? Gosto, quer dizer, gostava. Você sabe que faz tempo que eu não... Então, estava pensando nisso. Se eu te chamar qualquer dia para assistir um filme comigo, você aceita? Olha, eu não esperava por aquele convite. Por todo o contexto, pelo fato de eu ser mais velha, de ser amigo do meu filho, eu sinceramente não esperava. Só que mesmo assim, sorri e falei. Por que não? É só chamar. Se eu estiver livre no dia, porque você sabe, né, eu trabalho muito, eu vou sim, com o maior prazer. Olha, foi uma conversa inusitada. Uma conversa, pelo menos para mim, completamente inesperada. Quem me imaginaria, sabe, eu conversando com um amigo do meu filho, e sabe, naquele tom, porque o interesse dele por mim não precisava nem ser muito esperta para perceber. Porque ele falava, me olhando nos olhos, e às vezes ficava tão sério, me encarando, que eu me sentia, sabe, Deus do céu. Sentia até um frio na barriga naquela hora. Eu não esperava que tudo isso tivesse alguma consequência, né? Mesmo depois daquele convite. Mas a verdade é que ele mandou uma mensagem já no dia seguinte, me convidando para o tal cineminha. Sabe, eu fiquei me perguntando se estaria fazendo a coisa certa. E também me perguntando o que meu filho diria se soubesse que eu tinha aceitado o convite do seu amigo para sair. Mas a verdade é que, apesar de pensar tudo isso, aceitei na mesma hora. Não vou negar. Estava me sentindo atraída por ele. Do contrário, não teria jamais dado seguimento àquela conversa. A gente acabou se encontrando no centro e desde o começo dava para sentir que alguma coisa estava acontecendo ali. Fomos direto ao shopping. Assistimos ao filme. Depois ele me convidou para tomarmos um chopp ali mesmo na praça. Eu nem sei direito quem tomou a iniciativa, mas quem sabe os dois ao mesmo tempo. Só sei que começamos a nos olhar, cada vez com mais intensidade, até que de repente me vi fechando os olhos e sentindo sua boca colada na minha.
Sabe, fazia muito tempo que eu nem beijava ninguém. Fazia muito tempo que eu não me enamorava de ninguém. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era beijar a boca de um homem. E aquele beijo mexeu tanto comigo. Passamos uma tarde gostosa demais. Quando que eu podia imaginar que fosse acontecer aquilo comigo, justamente com um amigo do meu filho? Ficamos ali durante um tempo, até que achei que era hora de ir embora. Ele ficou no ponto comigo até o meu ônibus chegar. E nos despedimos com um beijo ardente e apaixonado. Mais um, né? E ficamos de manter o contato. A verdade é que tudo mudou aqui dentro de mim desde aquele dia. Eu simplesmente não conseguia mais tirar a imagem do Jefferson do pensamento. E é claro que isso, depois daquele primeiro momento, começou a me deixar até meio assustada. Não era assim, digamos, um relacionamento que tivesse muitas chances de futuro. Eu tinha medo da reação do meu filho quando soubesse. Eu tinha medo que os dois acabassem, quem sabe, até brigando por minha causa. Tinha medo do comentário das pessoas. Confesso, eu tinha mesmo. Mesmo assim, no embalo daquela paixão, comecei a fazer loucuras. Depois de algumas semanas de envolvimento, eu aproveitava que o Gilmar saía para se divertir, para recolher o Jefferson para dentro da minha casa. Ficávamos ali curtindo durante algum tempo. Depois ele ia embora. Sabe, eu não tinha certeza do que estava sentindo. Não sabia o nome do sentimento. Ou se era uma porção de sentimentos, uns entrelaçados no outro. Mas se ainda não estivesse apaixonada, não faltava muito. Porque eu não conseguia pensar em mais nada que não fosse ele. A verdade é que esse rapaz me conquistou sem fazer muito esforço. Eu nunca tinha me sentido tão atraída por um homem. Por isso, cometia aquelas pequenas loucuras de colocá-lo dentro de casa quando estava ali sozinha. Até que, uma noite, a gente acabou pegando no sono, depois de fazer amor, e quando despertei, o dia já estava quase amanhecendo. Imagine a cena. Eu acordando o Jefferson e pedindo que ele fosse embora para casa, antes que meu filho acordasse e o pegasse ali, no meu quarto, na minha cama. Sabe, ninguém estava fazendo nada de errado. Éramos pessoas livres. Só que, repito, eu tinha muito medo da reação do meu filho. E por mais apaixonada que estivesse, eu não queria que houvesse briga entre os dois. Apesar disso, sabia também que mais cedo ou mais tarde, meu filho saberia. E tudo viria à tona. E a verdade é que eu não sei como que o Gilmar ficou sabendo. Talvez o próprio Jefferson tenha aberto o jogo com ele. Só sei que um dia ele me mandou aquela mensagem. O Gilmar já sabe sobre nós. A gente, inclusive, brigou feio. Quando eu li aquela mensagem, eu estremeci. Porque era aquilo que eu tanto temia que estava acontecendo. Gelei. Principalmente quando ele contou que os dois tinham brigado até fisicamente, de soco. E que o Gilmar não tinha gostado nada de saber que a gente estava se encontrando. Olha, eu fiquei tão desesperada. E não demorou muito por meu filho chegar à rua, espumando pela boca de tanta raiva. Esse menino me olhou tão feio, de um jeito que ele nunca tinha me olhado antes. É sério, dona Simone, que você é aquele traíra tão de rolo? Quando ele me chamava daquele modo, dona Simone, podia contar que estava muito bravo comigo. Estava mesmo. Dava para ver na sua cara. Lembro que eu,
tentei me defender. Filho, calma. Também não é assim. Vamos conversar. Conversar? Conversar o quê, mãe? Tá todo mundo lá na firma falando que aquele... Olha, eu não acredito que você fez isso. Não acredito. Mas, meu filho, a gente não cometeu crime nenhum. Não cometeu crime nenhum. Você acha que basta isso? O pessoal lá na firma tá todo falando que aquele vadio tá pegando a minha mãe. Além de ofendido, bravo, ele estava muito magoado. Pelo jeito como falava comigo, pelo jeito como olhava para mim. Gilmar, quem vê pensa que a gente está cometendo algum pecado. Eu ia mesmo conversar com você, ia falar... Enfim, que a gente tá... Mãe, pare. Não quero saber de nada, viu? Era só que me faltava o meu amigo pegando a minha mãe. Você não tem vergonha na cara, mãe? Imagine como que eu me senti ao escutar toda aquela lição de moral do meu filho. Ele não estava apenas bravo, ele estava revoltado. Diz que não queria saber de nós dois juntos. Que tinha até desmanchado a amizade lá com o Jefferson. Depois falou um monte de mal dele. E aí foi pro quarto e se trancou. Eu já estava adivinhando que ele reagiria daquele jeito, mas, sabe, eu acho que foi um pouco exagerado. Por isso é que eu estava preocupada. Só que não pensei que ele ficasse tão magoado comigo. Até que depois de pensar muito, liguei pro Jefferson. É melhor a gente parar, tá? Parar com o quê? Parar de se ver e de se falar, pelo menos durante algum tempo. Até eu conseguir me acertar aqui com o Gilmar. Ele tá tão revoltado. Mas Simone vai ser melhor, Jefferson. Não quero ficar nesse clima com o meu filho. Você entende? Quem sabe, mais tarde... Ele falou que não entendia, mas que mesmo assim iria respeitar. Olha, eu nunca pensei que meu filho fosse tão orgulhoso daquele jeito, tão cabeça dura. Na verdade, não pensei que ele pudesse ser tão imaturo. Meu Deus, que mal que havia entre eu me relacionar. Tudo bem, era um homem mais jovem, era amigo dele, mas nós dois éramos livres. Ninguém estava traindo ou enganando ninguém. Só que bastava eu tentar conversar com ele. Bastava eu tocar no nome do amigo para que ele já virasse um bicho. Juro que não entendi o porquê daquilo. Sabia que no começo, causaria um certo baque e que ele iria ficar zangado, mas... E como se fosse pouco, ainda tive que escutar o falatório dos parentes, porque o Gilmar contou para a avó dele. E ela, naturalmente, espalhou para todo mundo. Até meu ex-marido veio me falar um monte. Como se ele tivesse algum motivo. Meu Deus, ele já vivendo com outra mulher. Estávamos separados fazia 7 anos. Mas ele se doeu pelo fato... de eu estar me relacionando com um homem mais jovem. Perguntou até se eu não tinha vergonha na minha cara. De estar de caso com um menino que tinha a idade do nosso filho. Ou seja, não bastasse aquele clima ruim ali, junto com o... Sabe, ainda tinha as pessoas falando de mim. Olha, foi uma barra. Sem contar a saudade que eu sentia do Jefferson. Só eu sei a falta que ele estava fazendo. Vez ou outra, a gente conversava e ele também falava que estava sentindo demais a minha falta. Mais do que querer, ele precisava me ver. Até que um sábado, para minha surpresa, eu lá em casa, distraída, eis que meu filho entrou pela porta.
Repito, eu estava tão distraída que nem levantei os olhos, só ouvi o barulho dos seus passos. Sabia que era ele. Quando de repente, sei lá, um ruído, pro meu espanto, quando eu levantei os olhos, quando ele me chamou, mãe, eu olhei assim na direção da porta e quase tive um troço, porque ele não estava sozinho. E quem estava a seu lado era ninguém menos do que o Jefferson. Os dois, lado a lado, como antigamente. A primeira coisa que me ocorreu foi: será que eles fizeram as pazes? Os dois, com a cara mais esquisita do mundo. Percebi que ambos estavam bem constrangidos. Já senti aquele gelo, achando que de repente eles não tivessem feito as pazes coisa nenhuma. Mas aí o Gilmar falou: mãe, eu trouxe o Jefferson para vocês dois conversarem. Eu andei pensando e, sei lá, acho que agi assim de um modo muito infantil com a senhora. Eu já falei com ele também e, bom, da minha parte, se vocês dois quiserem mesmo ficar juntos, enfrentar o pessoal falando, etc e tal, pra mim, tá tudo bem. Eu quase não acreditei. Sabe, fiquei olhando para a cara dele, esperando. A minha ficha custou a cair. Só podia ser um sonho. Mas estava acontecendo de verdade. Ele então nos deixou ali sozinhos, e ainda sob o efeito do susto, nos abraçamos e troquemos aquele beijo apaixonado. Um como tantos outros que já tínhamos trocado. Eu estava sentindo tanto a falta do seu beijo, do seu carinho. Ele confirmou que tinha mesmo conversado com o Gilmar. E que o Gilmar tinha se dado conta de que tinha agido de uma forma assim, para dizer pouco, muito infantil em relação a nós dois. Mas que depois de pensar muito, decidiu aceitar o nosso namoro. E naquela hora, apesar da diferença de idade que havia entre nós, me dei conta de que estava realmente apaixonada, amando para valer. Acredite quem quiser, mas hoje estamos casados, vivendo juntos há quase 6 anos. E meu filho continua morando aqui com a gente. E para abençoar ainda mais o nosso amor, acabamos tendo uma filha tempos depois. Nossa princesinha, que chegou para encher ainda mais de alegria o nosso lar. Agradeço até hoje que Deus tenha permitido que esse menino tenha pensado melhor. Porque ficar contra o meu filho, eu jamais ficaria, mesmo apaixonada do jeito que estava. Ainda bem que ele se deu conta de que estava cometendo um erro. E apesar daquela primeira reação, como agradeço por ter colocado a mão na consciência, voltado atrás e entendido que eu e o seu amigo estávamos apaixonados. Por que não? Tanto que hoje estamos casados. Demos até uma irmãzinha para ele. Hoje posso dizer que estou feliz. Hoje posso dizer que sou feliz como acho que nunca fui na minha vida, nem com meu ex-marido, me sentindo a mulher mais realizada desse planeta. Tanto que às vezes fico pensando em tudo o que aconteceu e me pergunto: o que mais poderia pedir a Deus? O que mais poderia querer dessa vida? O que mais, meu Deus, poderia pedir em oração? Além da felicidade de amar o marido que tenho e de ser amada por ele.
E na próxima segunda-feira, 15 horas, não perca. Olha, eu não sei se ela já estava desconfiada de alguma coisa, mas foi eu falar aquilo para ela fazer aquela pergunta. Posso saber por que tanto interesse no Nildo, Carmen? Olha, eu acho que fiquei até vermelha naquela hora, de tanto que o meu rosto esquentou. Ela não gostou, mas não gostou nada. Isso ficou muito claro, tanto que eu até tentei mudar de assunto, mas ela insistiu. Primeiro falou que os dois já não se viam há algum tempo. E depois ainda falou aquilo assim, como que desdenhando dele ou me desafiando, sei lá. Se estiver interessada, pode pegar ele para você, viu? Não vai me fazer falta nenhuma. Eu estava com 55 anos e, apesar de ainda não estar aposentada, já tinha parado de trabalhar. Recebi a pensão do meu falecido marido. Fazia 6 anos que eu era viúvo. E naqueles últimos tempos, estava tratando de aproveitar a vida. Meu marido, coitado, morreu depois de se aposentar e nem teve tempo de curtir a vida. Viajar, que era uma coisa que ele gostava tanto. Por isso, em vez de ficar me matando de trabalhar, resolvi aproveitar, curtir a vida enquanto ainda tinha saúde, disposição. Eu tinha uma amiga que pensava exatamente como eu pensava. A Isaura era um pouco mais velha que eu, já tinha 62 anos. Já era aposentada, também viúva, e também recebia a pensão do marido. E a gente vivia fazendo coisas juntos. Passeios, viagens, almoços, cafés, caminhadas no parque, domingo de manhã. Até academia a gente fazia juntas. Olha, sem exagero nenhum, mas nem com minha própria irmã eu me dava tão bem. Aliás, tinha gente que achava isso, que nós duas éramos irmãs, de tão bem que a gente se dava. Às vezes eu estava em casa, sem fazer nada, e ela me ligava querendo combinar para almoçarmos juntas em algum lugar. Ou então, para tomarmos um café da tarde. Às vezes, ela não podia sair comigo, porque tinha combinado de ir não sei onde com um homem com quem ela saía de vez em quando. E sabe, eu ficava chateada quando isso acontecia. Sentia ciúmes dela, vê se tem cabimento. Mas é verdade, sentia mesmo. Não queria dividir a minha amiga com ninguém, muito menos com um namorado. Um dia aconteceu uma coisa até meio chata. Ela sofreu um acidente doméstico e acabou tendo de ser hospitalizada. Quando eu soube, fiquei morrendo de preocupação e fui correndo até o hospital. E lá me contaram que ela tinha quebrado a bacia e teria de ficar de molho na cama por não sei quanto tempo. Ela estava tão desanimada e nem podia ser diferente, né? Inclusive, me falou uma coisa assim com tanta melancolia que, olha, eu me segurei para não chorar. Carmen, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou ter de contratar uma pessoa para ficar lá em casa comigo. Não vou poder fazer esforço, levantar da cama o tempo todo. Minha filha já falou que não vai poder ficar comigo. Tem que trabalhar. Vou ter que arranjar uma cuidadora. Assim como eu, ela também morava sozinha. Tinha uma filha que era casada, já tinha sua própria família, morava na sua própria casa, de maneira que também, sabe, tinha uma vida independente. Olha, eu fiquei com tanta pena, porque ela precisava da filha, pelo menos naquele momento, né? Eu precisava que ajudasse, pelo menos durante aquele tempo que ela teria de ficar na cama. Complicado, complicado. Lembro que pensei um pouco e falei: Isaura, você não vai ter que contratar ninguém. Pode deixar que eu fico lá na tua casa com você. Capaz, menina. Você vai parar com a tua vida só para cuidar de mim? Ué, por que não? É por pouco tempo. Olha, ela não queria me incomodar. Diz ela que não queria atrapalhar a minha vida, mas eu deixei muito claro que não adiantaria nem ela querer discutir o assunto, porque já estava decidido. Eu iria passar uns tempos com ela na sua casa, ajudando no que fosse preciso, e não se falava mais no assunto. Meu Deus, se nem nessa hora se pode contar com uma amiga,
No dia em que ela recebeu alta, eu fui na sua companhia até sua casa, já com uma mala de roupas no carro. Ela morava sozinha, ninguém dependia dela para nada. Meus filhos também estavam casados, tinham as suas próprias famílias, suas casas. E eu fiquei com tanta pena da Isaura, uma pessoa tão ativa. E aí, de repente, por conta daquele acidente de percurso, se viu dependente de mim por um monte de coisa. Eu limpava a casa, fazia comida, lavava a roupa. Depois a gente ficava ali conversando, assistindo televisão. Não perca, é na próxima segunda-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Carmen e Nildo em mais uma edição de A Força do Amor.